Ainda falando sobre o São Paulo, jogo importante. O São Paulo que tenta, de qualquer maneira, se estabelecer na parte de cima da tabela. E eu já falei algumas vezes e penso da mesma maneira. Acho que a disputa para o São Paulo nessa temporada é uma questão de mais de Copas. Eu vejo o São Paulo como forte e favorito na disputa de Copas. Mas é claro que a gente trata sobre isso justamente porque o Paulo do Vale vai, enfim, trazer mais informações sobre isso. Mas eu vejo o São Paulo nessa disputa, o Palmeiras também, enfim, é diferente do Corinthians e Santos, que vivem situações completamente diferentes aqui em São Paulo, Soler. Meu caro Paulo do Vale, aproveitando que o senhor já está no Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, ou Morumbis, como queiram, já traga as primeiras informações as primeiras informações do São Paulo Futebol Clube para esta partida aí no Cícero Pompeu de Toledo. Que inclusive hoje receberá mais de 50 mil torcedores, né? Mais de 50 mil ingressos vendidos de forma antecipada. Hoje, o Morumbi lotado, a cabine da Rádio Bandeirantes vai tremer, porque de fato o pessoal aqui em cima, né, faz muito barulho. E claro, com o Ulisses Costa narrando, o Ulisses começa a tremer aqui junto com a cabine do Morumbi quando sai gol do Tricolor Paulista. Então é o seguinte, hoje, noite de Zubeldia, tendo praticamente aí todos os jogadores à disposição daqueles que estavam no departamento médico. Só o Pablo Maia hoje está no DM do São Paulo. É uma notícia muito celebrada internamente, porque o Tricolor há pouco tempo vinha sofrendo com essa questão do departamento médico. Claro que não é algo tão controlável assim, mas o São Paulo vinha recebendo algumas críticas com relação a isso e aparentemente essa fase ruim do DM do São Paulo passou. Mas o Tricolor tem sim desfalques, né? Do Diego Costa, que foi vendido, então para hoje acaba sendo um desfalque, porque ele estava à disposição ainda do Zubeldia, já está na Rússia, já foi anunciado pelo Krasnodar. O São Paulo vende o Diego Costa por 7,5 milhões de euros, uma boa grana aí para entrar nos cofres do Tricolor Paulista, que detém 80% dos direitos econômicos do Diego Costa. Cria do São Paulo, já em 2015, com 15 anos nas categorias de base, foi subindo aos poucos. São 3 títulos conquistados: campeão paulista, da Copa do Brasil, da Supercopa, um vice-campeonato da Sul-Americana, em que o Diego Costa, com 22 anos, era o capitão do time. São 161 jogos. E apesar de não ser de fato um titular absoluto nos últimos tempos, em 2024, o Diego Costa tem 30 jogos com a camisa do São Paulo, então é sim um atleta muito utilizado, né? Não só pelo Zubeldia, como foi também pelo Thiago Carpini. Talvez o São Paulo, dependendo da oportunidade, vá precisar buscar também alguma peça no mercado para suprir a ausência do Diego Costa, mas que acaba sendo um bom dinheiro entrando no cofre do São Paulo, que dependendo não precisa vender aí mais nenhum jogador. Claro que se chegar alguma ótima proposta, por exemplo, por Rodrigo Nestor e tudo mais, isso pode acontecer. E também no caso do Wellington, né? O Wellington de fato assinou um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. O time da Inglaterra sonha em ter o Wellington dentro desta janela, mas o São Paulo quer uma compensação financeira. O São Paulo não vai aceitar nenhum tipo de negociação que envolva porcentagem de futura venda. O São Paulo quer algum valor neste momento para liberar o Wellington, porque entende que, mesmo sabendo que o jogador vai deixar o clube no final da temporada, ele é peça fundamental hoje no esquema do técnico Luiz Zubeldia. É praticamente o único lateral esquerdo à disposição. Tem o Patrick também, que é um jogador em desenvolvimento, é verdade, evoluiu um pouco mais nessa temporada, mas o Wellington tá bem à frente, né? Não teve a valorização que queria com relação ao salário que recebe ainda no São Paulo, cerca de 65 mil reais mensais, muito abaixo do que um jogador profissional de elite, né, de um clube de primeira divisão do Campeonato Brasileiro com o peso do São Paulo acaba recebendo, mas essa valorização não aconteceu. O jogador pediu demais na visão do São Paulo para renovar o contrato, a novela se estendeu, ele já podendo assinar um pré-contrato com outra equipe, assinou com o Southampton, e agora é uma questão de se vai agora ou se vai no final da temporada. Para fechar, Soler, por agora, um provável São Paulo, então, sabendo que Alan Franco e Luiz Gustavo estão suspensos e o Diego Costa foi vendido, o São Paulo deve ter Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese e Wellington. Meio de campo com Bobadilha, Alisson, Luciano,
Ferreira, Lucas e Caleri, um provável São Paulo para daqui a pouco no Morumbi, que vai receber mais de 50 mil torcedores. Soler. Boa, então essa situação eu ia perguntar exatamente sobre isso, né? Sobre o Wellington, se o São Paulo ainda conta com ele mesmo depois da assinatura do pré-contrato, você já esclarecendo que o Southampton quer o Wellington de forma imediata, né? O Southampton que retornou à Premier League exatamente para a disputa dessa temporada que vai começar 2024-2025, se classificou no play-off ali no duelo entre os times que não terminaram nem em primeiro nem em segundo, acabou conseguindo a terceira vaga depois de passar pelas quartas e pela quarta semi e a decisão, né? São 3 etapas de playoff na Inglaterra, se eu não me engano, ou semifinal, não lembro agora, mas enfim, subiu. O que importa é que subiu. E agora, Paulo do Vale já explicando então que o Southampton quer a liberação do jogador e o São Paulo evidentemente quer a compensação financeira para antecipar a rescisão contratual com o atleta que tem vínculo até o final do ano. E já tinha essa noção, né, PDV, que o Wellington não ia ficar, até porque os valores pela renovação não batiam, né? O Wellington queria X ao quadrado e o São Paulo queria pagar um X e meio no máximo, né? Exatamente, assim, essa história ela é bem desequilibrada, né? Porque o Wellington, de fato, inclusive a informação que eu colhi com gente próxima ao atleta é de que até mesmo o jogador que subiu recentemente, até por uma questão de época, né? O Wellington, quando ele se profissionalizou no São Paulo, as coisas mudaram um pouco de lá pra cá. Não faz tanto tempo assim, mas as coisas mudaram. Hoje, o cara que sobe, ele sobe com salário maior do que o Wellington subiu na época. Então, de fato, ficou defasado pro elenco do São Paulo. Porque a gente sabe hoje o nível que o São Paulo representa no futebol brasileiro. Não que 65 mil reais seja um salário baixo. Muito pelo contrário, né? A maioria das pessoas, elas não têm esse salário na sociedade. Mas a gente tá falando do mundo do futebol. É sempre bom deixar esse recorte, senão parece aqui, né, que o dinheiro não tá valendo nada com relação a 65 mil reais, sendo que é muita coisa. Mas pro futebol atual, pro patamar onde está o São Paulo, é um salário defasado com relação ao elenco. E aí o jogador, claro, pra correr atrás do prejuízo, entre aspas, desses anos que ele não renovou esse contrato e que poderia ter renovado, ele fez uma pedida além do que o São Paulo esperava. A informação que eu tenho é que a última proposta do São Paulo foi na casa de 500 mil reais mensais. Foi o limite, o teto que o São Paulo ofereceu para o jogador, $500 mil por mês. E a informação que eu também colhi é que essa proposta do Southampton é muito maior do que a proposta que o staff do Wellington fez para o São Paulo. Então, assim, é um salto gigantesco com relação ao que ele ganha atualmente e ao que ele vai ganhar no Southampton, ou agora, dependendo do São Paulo ter aí uma compensação financeira, ou no final da temporada, quando ele estará livre e já tem esse pré-acordo assinado com o Southampton. Boa, PDV, e pra te liberar nesse momento, para você descer as escadarias do estádio do Morumbi e retornar ao vivo aqui nos Donos da Bola, direto do gramado, um provável São Paulo. O que o torcedor pode esperar de escalação de Zubeldia, que hoje não vai ter rebeldia, né? Hoje ele deve ficar mais calminho, né? Não é possível. Vamos ver, né? Depende. Se acontecer aqui alguma coisa que deixe ele de alguma forma indignado e irado, assim, eu tava achando o Zubeldia um cara pacífico, mesmo sendo enérgico à beira do campo. Talvez a máscara tenha caído com relação a não a personalidade, mas ao temperamento do Zubeldia, que não deixa de ser, na minha visão, um bom treinador, que tem um início de trajetória muito bom no São Paulo e que tem boas entrevistas coletivas. Acho que a da quinta-feira passada talvez seja aí um ponto fora da curva, e fica a torcida para que seja de fato, né? Mas vamos ver como o jogo vai transcorrer por aqui, ó. Zubeldia, que escala Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Ferrarese, Wellington, Bobadilha, Alisson, Luciano, Lucas, Ferreirinha e Caleri. E daqui a pouco, Soler, eu falo mais a respeito de ex-gremistas, ex-jogadores do Grêmio que hoje brilham de alguma forma com a camisa do São Paulo e deixaram o Grêmio em baixa, viu, Soler? Boa.